Só na Leopoldina foram feitos 11 mil registros de ocorrência de violência contra a mulher somente esse ano. Meu pai. Então eles pedem o quê? O que a OAB está pedindo e nos procurou enquanto deputada? A criação de uma delegacia e a criação de mais uma vara específica para a violência contra a mulher. Porque quando a gente tem a vara específica, a gente tem dentro da vara o projeto Lilás, então os casos de medida protetiva são imediatamente analisados, né? Com a participação de psicólogas, né? Há uma interlocução direta da delegacia com o judiciário. Só para você ter uma ideia, apenas no juizado que atende aqui essa região da Leopoldina, apenas nesse juizado há uma previsão de 500 pedidos de medida protetiva por dia. Então você vê o tamanho disso. E o juiz, né? O que a gente vai? Considerando que a mulher apanhou antes e não foi para a delegacia, né? Às vezes apanhou e não foi ao hospital, não tem um boletim de atendimento médico, né? Então tudo isso acaba interferindo na análise. Então a gente volta a insistir. Não quer ir para a delegacia? Procura a Defensoria Pública. Não quer ir para a delegacia? Procura a Defensoria Pública, porque hoje há um entendimento jurídico que a Defensoria pode pedir a medida protetiva mesmo sem o registro de ocorrência. Se o juiz vai conceder ou não, nós não podemos afirmar, mas a Defensoria pode pedir a medida sem o registro de ocorrência. Sem o registro do fato. Então, você vai poder, né, pedir, por exemplo, o afastamento do lar. Então, não deixa de pedir ajuda, seja na delegacia ou seja na Defensoria Pública. Agora, nós temos aqui uma audiência que vai além das fronteiras do Estado e até do Brasil. Eu tenho aqui a Letícia Lomo, que é lá de Nova York, que está mandando aqui para a gente uma pergunta. Ela, inclusive, está comentando aqui, ó. Por que só preocupação com a violência doméstica para a mulher? Porque o homem também sofre violência doméstica, mas tem vergonha de ir a uma delegacia. Olha, Letícia, eu até concordo com você. Durante a minha vida como delegada das DEANs, algumas vezes, não muitas, eu recebi homens que foram à delegacia noticiar casos de violência praticado por suas companheiras, suas esposas. E aí é bom que a gente diga que o Código Penal já acolhe isso, tá? O Código Penal, no artigo 129, que é o artigo da lesão corporal, ele dá uma qualificadora que aumenta a pena quando esse crime é praticado por cônjuge, descendente ou ascendente. Então, na verdade, não é que a gente não cuide do homem que é agredido. Tem um artigo específico para esse já prevendo esse previsto, tá? E é instaurado inquérito policial, pode ser autuado em flagrante se for em flagrante, pode encaminhar pedido de prisão, tudo isso é possível. Independente de gênero. Independente do gênero. O que a gente não tem, né, é uma delegacia chamada Delegacia do Homem, porque só para você ter uma ideia, a gente tem 150 delegacias. Eu posso te dizer que vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, que é mais fácil. Nós temos 40 delegacias destinadas a atender a população, sendo que 37 são para os homens e apenas 3 para as mulheres, né? Então não se tem essa ilusão que a gente está atendendo mais as mulheres do que os homens. A lei penal faz a previsão e a estrutura da polícia também faz a previsão. Acho que você tem razão quando você fala que o homem tem dificuldade de falar sobre essa violência. Aí eu vou falar para esse homem o mesmo que eu falo para essa mulher, né? Compareça a uma delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência e permitir, né, que a lei penal seja aplicada. E eu também tenho a sensação, Marta, se eu estiver errado você me corrija, de que com o avançar do tempo, com a modernidade, essa questão de ter vergonha porque foi agredido pela mulher, isso já é menor do que seria em tempos idos, né? Sem dúvida. Hoje não tem problema nenhum. Você diz, olha, minha mulher foi violenta comigo e eu, por ser homem consciente, não revidei. Porque antigamente era obrigação do homem revidar uma violência, né? Hoje não é mais. Talvez o que a Letícia também tenha pensado, não sei se foi, no momento da agressão recíproca, né? Então,
A mulher estava sendo agredida, pegou o cinzeiro e tacou no homem. O homem chegou xingando a mulher, ela pegou o cinzeiro e tacou no homem. Quando chegar na delegacia, pode ter absoluta certeza, né, que vai ser feito um registro de ocorrência em que 2 pessoas serão vítimas, tanto a mulher quanto o homem, na descrição da conduta de cada uma dessas pessoas, e o juiz vai identificar e vai apurar, a polícia vai apurar e o juiz vai processar individualmente essas condutas. E me parece também que o fato de se conduzir uma política específica para a questão da violência contra a mulher se deve mais exatamente ao machismo estrutural. Quando uma mulher chega numa delegacia para prestar queixa, ela vai ser muito menos atendida e muito menos ouvida na sua questão do que um homem seria. Você por conta sabe do preconceito que resiste naturalmente. Sem dúvida. A gente vê isso de uma forma muito clara, e eu digo sempre que quando a gente falar do gênero, a gente tem sempre que fazer o recorte com a raça, com a etnia. Eu participei de algumas audiências públicas de uma comissão que trata de violência obstétrica. E pode parecer simples, mas, por exemplo, há muitos relatos de mulheres que no momento do parto, essas mulheres são tratadas assim, na hora que estava fazendo estava gostoso, agora está gritando. E aí não dá. Há pouco tempo houve um relato disso, exatamente, com áudio. E aí não te dá a dose de medicamento necessária, e as mulheres negras são muito atingidas também nisso, né? Na CPI da violência contra a mulher, nós entrevistamos as diretoras dos presídios e o sistema de saúde do presídio. Nós sabemos que temos presídios destinados só a mulheres. E a diretora, ela comentava o seguinte: a mulher, ela não engravida na carceragem, ela chega grávida. E no momento do parto, ela tem que ser deslocada para um hospital. Então, havia relatos, né, de que no momento do parto, alguns médicos pedem para algemar as mulheres nas camas. Aí eu fico me perguntando, né, se alguma mulher vai ter a possibilidade de fugir, né, de fugir na hora do parto. Enquanto tá parindo. Assim, o médico pedir a permanência do agente do sistema penitenciário, eu acho até, né, razoável. Ele quer garantir a integridade, né? Acho razoável, ninguém vai, né? Essa coisa também, né? As diretoras sempre conversam com os agentes, porque o deslocamento não é feito pela carceragem feminina, e sim por uma central. Então sempre conversam, né? Então, manda também, reforça a presença de deslocamento, né? Porque imagina uma mulher com dor, tá algemada na viatura. Acho que tem que ter sensibilidade, tem que ter visão, né? Claro que a gente tem que garantir a integridade do agente penitenciário e a integridade também, né, da presa. Então, tudo isso aí eu fico me perguntando se isso não é preconceito, né? Porque se fosse uma outra mulher, né, por certo, ninguém falaria isso, né? Se fosse uma mulher que, por acaso, tivesse em outras condições, né? Será que uma estelionatária que tivesse parindo, né? Ou que tivesse uma identidade diferente, que não passasse, né, a sua cor, a sua condição social, né? Teria um entendimento nesse sentido, né? Será que se isso acontecesse num hospital particular, isso aconteceria? Então, para você ver, né, como essa questão que você colocou, que é super pertinente, de que essas políticas existem para enfrentar o preconceito, né? Sim. Essa é a grande verdade. E aí eu queria te puxar um outro assunto, dentro ainda a reboque disso, que é o seguinte: eu percebo claramente que as suas respostas são sempre demonstrando que há um cuidado na estruturação e da condição para que a coisa boa aconteça. E que há uma distância entre o que é planejado e o que é efetivamente executado. Estou falando exatamente da má conduta do profissional que está na ponta realizando a política pública que foi estabelecida, que, no meu entendimento particular, é um dos maiores problemas que nós temos hoje no país inteiro. É um problema de decadência moral e ética profissional que nós temos em todos os aspectos, em todos os níveis, em todas as instâncias.
a coisa é muito bem planejada, muito bem pensada, na hora da execução a gente peca. Eu acho que isso é um dos maiores problemas. Como é que um deputado estadual consegue ou pode ajudar a fazer com que essa distância encurta entre o que é planejado e bem bolado e a efetiva execução disso na ponta para o cidadão? A gente vai para um rápido intervalo, a deputada toma uma aguinha, respira e depois vem com essa resposta. Vai, Vitor. Demais! Bicuda FM 98,7. A rádio do seu estilo. Não espere adoecer para cuidar da sua saúde. Faça um plano de saúde dentro do seu orçamento e da sua família. Faça Health Med, cobertura assistencial ambulatorial com emergência até 12 horas. Atendimento humanizado, especialidades médicas em todas as áreas. Garantia e qualidade na marcação das consultas e exames. Melhor custo-benefício na medida certa para quem busca qualidade no atendimento que caiba no orçamento. Entre em contato através do WhatsApp 21 97559 9177 97559 9177. Faça Health Med. Atenção, ouvintes da Rádio Bicuda. A Estácio Campos Madureira está com uma promoção especial para você. Nos 6 primeiros meses, a sua graduação terá um preço único de R$ 299 por mês no presencial e semipresencial. Agora, se você é da turma do digital ou flex, o preço é de apenas R$ 129 mensais. Além disso, você garante uma bolsa de até 70% de desconto durante todo o curso. Não perca essa oportunidade. Venha agora no 5º piso do Madureira Shopping e faça a sua matrícula. Preço único? Só o Diamante tem. Agora é sua vez de brilhar. Vila Anima Pet, produtos para piscinas, ração em geral, medicamentos, vendas de animais, acessórios, produtos para peixes, cães, gatos, pássaros, roedores, animais exóticos e silvestres. Com uma novidade, aberto até a meia-noite. Cobrimos os preços da concorrência, desde que venha com o orçamento. Entregamos em domicílio até às 17 horas. Avenida Monsenhor Félix, número 284, Loja B, Irajá. Telefones 3013-1626, 3459-3009, 97005-7266, 96413-6432. Vila Anima Pet. TVA Net Telecom. Maior velocidade com estabilidade. TVA Net tem toda a qualidade. A gente é referência em internet fibra com o suporte que você precisa. É a sua melhor opção. TVA Net não tem comparação. A melhor internet, TV a cabo. TVA Net sempre ao seu lado, conectando você ao mundo. TVA Net é qualidade acima de tudo. Provedor de internet banda larga via fibra ótica e TV a cabo. A melhor qualidade com o melhor suporte da região. Telefone WhatsApp 21 3381 5500. Conectando você ao mundo. TVA Net Telecom. Papelaria e Bazar Princesa de Vaz Lobo. Trabalhamos com impressões de documentos e boletos diversos, multas e currículos, xerox preto e branco e colorida, plastificação e encadernação, brindes, brinquedos e presentes variados, artigos de festas e eletrônicos. Papelaria e Bazar Princesa de Vaz Lobo. Avenida Monsenhor Félix, 57B, Vaz Lobo. Telefones 96468-6685, 96468-6685, 97315-2245, 97315-2245. Colégio Esplendor, matrículas abertas para 2022. Para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, turmas especiais à tarde. Estude à tarde, fazendo a educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio com desconto para matrículas novas. Colégio Esplendor, uma escola com valores sólidos que forma para a vida. Proposta pedagógica diferenciada e corpo docente experiente e atualizado. Sucesso no Enem. Colégio Esplendor, Rua Tejupá, 158, Vila da Penha. Telefone 3352-7519. 3352-7519.
Colégio Esplendor, semeando a educação, construindo o futuro. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/Colégio Esplendor, no Instagram, @Colégio Esplendor 158 e o nosso site, colégioesplendor.com. O nosso zap, 96871-9604, 96871-9604. Vale lembrar que a papelaria tornou-se um ponto de referência no bairro para a sua comunidade. O que você precisar, tem na papelaria. Se quer achar alguém, vá na papelaria. Se vai a algum lugar, vire na esquina da papelaria. Parece propaganda de posto de gasolina, mas é a Papelaria Vaz Lobo. Lá você encontra de tudo do seu interesse. Papelaria Vaz Lobo, Avenida Ministro Edgar Romero, 888, próximo ao Detran de Vaz Lobo. Papelaria Vaz Lobo. O seu vidro quebrou? A Arte em Vidro tem a solução. Somos especializados em box, janelas e basculantes em vidro temperado em geral. Espelhos, portas sanfonadas, forro de PVC e persianas. Faça agora o seu orçamento sem compromisso. Ligue 3287-6826, 3381-1499, 999762789 ou faça-nos uma visita. Avenida Monsenhor Félix, número 13, Vaz Lobo. Arte em Vidro. Móveis antigos e modernos em geral é com a Shalom Móveis. Avenida Monsenhor Félix, 26B, Vaz Lobo. Telefones 3351-4610 ou 999-558909. Fale com João Pedro. Shalom Móveis. Tradição, qualidade e bom atendimento. Atenção ouvintes da Rádio Bicuda. A Estácio Campos Madureira está com uma promoção especial para você. Nos 6 primeiros meses, a sua graduação terá um preço único de R$ 299 por mês no presencial e semipresencial. Agora, se você é da turma do digital ou flex, o preço é de apenas R$ 129 mensais. Além disso, você garante uma bolsa de até 70% de desconto durante todo o curso. Não perca essa oportunidade. Venha agora no 5º piso do Madureira Shopping e faça a sua matrícula. Preço único? Só o Diamante tem. Agora é sua vez de brilhar. Muito bem, minha gente, vamos voltando aqui para o terceiro e último bloco de bate-papo aqui com a nossa deputada delegada Marta Rocha. Eu já tive gente aqui olhando pra minha cara e falando, mas a gente tem que liberar, a delegada não pode morar aqui dentro da rádio, né? Muito bem, eu falava antes da gente passar para o intervalo de que o que eu percebo muito claramente, conversando com diversos políticos que passam por aqui pela Rádio Bicuda e pelo quadro do Link nas eleições, é que grande parte dos problemas que nós temos no Brasil já estão pensados, já são bem estudados e que tem até ações legislativas na direção do bem que precisa ser trazido para a população em cada um dessas temáticas. A diferença está entre o que é planejado e o que é executado na ponta. O legislador pensa, o legislador vota, a coisa se estabelece, mas às vezes o executivo não realiza o que é determinado, ou ainda que se realize é mal realizado porque na ponta não acontece. Na minha opinião, nós sofremos um problema grande que é a crise ética, ou seja, eu não vou realizar por algum motivo aquilo que foi determinado. Na sua sensação, o que é que o deputado federal, o deputado estadual pode fazer para fazer valer aquilo que ele estabelece como lei na LERJ? Olha, eu quero entender que essa tua afirmação, concordar, essa palavra que eu queria dizer, eu quero concordar com essa tua afirmação que a gente vive uma crise ética. E a gente vive uma crise ética no Brasil como um todo. Verdade. E quando a gente olha para trás e lembra, né, que na década de 70, um jogador famoso fez um comercial de cigarro e disse que fumava aquele cigarro porque gostava de levar vantagem em tudo, então alguma coisa aí está errada.
Então a gente percebe, né, que essa crise ética realmente ela é lamentavelmente existente na sociedade nos dias atuais. Se a gente parar para pensar e perceber que a gente não diz mais, que as pessoas não dizem mais bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Eu sempre conto, sabe, que eu era universitária e pegava na Penha o 350, que é Irajá Passeio, porque eu estudava ali no Largo do Caco, em frente ao Campo de Santana. E se eu tivesse sentada, se entrasse alguém com uma bolsa ou cheia de coisa, eu pedia para eu dizia, pode botar que eu seguro. E se eu entrasse com o meu fichário e tivesse alguém sentado, com certeza alguém ia perguntar, me desse o fichário que eu seguro. Hoje você tem que fazer as pessoas, isso já aconteceu comigo no metrô, virar para uma jovem e dizer, por favor, levanta que esse lugar é do idoso. E você está coberto de razão, né, quando você fala dessa questão de que muitas vezes a política pública já foi implantada. O que falta é continuidade, e aí a gente tem um defeito e um vício na política brasileira, em especial no estado do Rio de Janeiro, que o que foi feito pelo nosso antecessor é desmobilizado, é destruído e não tem continuidade. E, por outro lado, a falta de controle, né, na efetividade, na eficiência daquela política. Quando eu assumi a Polícia Civil em 2011 como chefe, o meu discurso eu falei que eu queria agradecer aos valorosos policiais civis, né? Porque o policial civil sai de casa sem saber se volta, e valoroso, quando eu falo, não é porque ele enfrenta o crime também, mas ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser respeitado. Eu queria perguntar a quem está me ouvindo aqui, quem dia de Natal entrou numa delegacia para desejar Feliz Natal a um policial? Ninguém entra, eu posso morar do lado da delegacia, eu não vou fazer isso, né? Quem dia das mães, já que hoje nós somos 20% de mulheres na Polícia Civil, foi lá dar um abraço numa mulher policial que, se não é mãe, é filha. Estava ali tirando seu plantão. E eu dizia sempre que o atendimento é o retrato da Polícia Civil. Então, quando uma pessoa é bem atendida numa delegacia e ela recebe um atendimento correto, ela não é vitimizada pela segunda vez, né? Então, eu sempre fui muito zelosa disso, porque eu acho que isso é importante. Agora, eu acho, sim, que hoje a gente abre os jornais e vê os exemplos piores possíveis, né? Ontem a gente viu a droga na manga mesmo, na fruta manga, né? A gente vê aí a farra dos 228 milhões, a gente vê o desvio de dinheiro público na pandemia, né? A gente vê o político que teve apreensão de dinheiro na sua casa, ele dizia que não sabia que era dele. Então, na verdade, a gente tem que ter a construção da política, o controle, exatamente para valorizar os bons servidores públicos, né? E essa questão não atinge só o serviço público, essa questão atinge a sociedade como geral, né? A gente atinge a sociedade como geral, é a tal da cegueira determinada. Não é possível, né? Ontem, quando a gente assistiu aí essa belíssima operação feita pela Polícia Federal, né, da utilização de desvio de drogas, tráfico de drogas e no Porto de Itaguaí, e utilizando aí a questão da exportação de frutas, né? A gente viu a casa das pessoas que estavam envolvidas, e é óbvio que um salário de servidor público não vai permitir que a pessoa morasse. Eu não sei se você viu a matéria, mas eu tive a sensação dessas revistas que a gente vê por aí, que era uma mansão dos Estados Unidos, né? Em Orlando, na Flórida, né? Então, é impossível que essa pessoa não tenha algum tipo de, se não é herança, algum desvio tem. Mas eu concordo plenamente com você, e isso a gente tem que trabalhar na escola, né? Porque assim, eu cresci vendo meu pai acordar às 4h30 da manhã para ir abrir a padaria, e a minha mãe às 11 horas da manhã, terminando o almoço, indo levar o almoço para minha mãe na padaria e ficando na padaria enquanto meu pai almoçava. Então essa é a referência que a gente tem, né? E é isso que a gente tem que valorizar, porque só tem uma maneira da gente progredir na vida, que é através do trabalho. Fora isso, sorte não existe. Não existe sorte, existe merecimento.
Eu trabalho e o fruto do meu trabalho é reconhecido. Agora, a sorte, tirando, né, a loteria que eu não jogo, porque cada vez que sai um número daquele, eu tenho certeza que eu não ia jogar naqueles números, né? Então, eu acho que só tem merecimento, só tem trabalho. Muito bem. Para a gente terminar, Marta, eu queria te perguntar o seguinte. Muito daquilo que você passou já como delegada, chefe de polícia, tudo aquilo que você já viu nessas duas posições, e também com certeza vê como deputada estadual, é que a grande parte dos problemas que nós temos um dia passou pelo problema maior, que foi a falta de emprego, de renda de uma família. Porque a gente sabe que na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A sua avó, a sua mãe devia dizer esse provérbio, a minha também. E hoje nós temos no Rio de Janeiro, mais especificamente, uma circunstância quase que inversa. 44% da população do Brasil está na informalidade. No Rio de Janeiro, especificamente, essa média é superior a 50%. Esse valor é 50%. Ou seja, temos mais fluminenses, cariocas e fluminenses, na linha da economia informal do que na economia formal. Isso considerando principalmente um achatamento, né, precarização de média salarial e tudo mais. O que o deputado estadual pode fazer em termos de proposta de legislação para melhorar as condições de geração de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que enquanto você fazia a pergunta, alguém que está nos ouvindo ficou pensando quem no seu ciclo de convivência estava desempregado. Todos nós, hoje, né, seja na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja, na convivência do supermercado, do salão, a gente conhece mais de uma pessoa que está desempregada. Quem está empregado, infelizmente, felizmente de um lado que está tendo uma ocupação, mas do outro lado está na informalidade. Sim. Hoje a juventude, a gente não é, antigamente, no transporte do aplicativo a gente só via gente jovem, agora você já está vendo gente madura que está aí, né, em cima de uma bicicleta com um boxe nas costas entregando. O deputado estadual, ele pode, né, fazer a fiscalização das ações de geração de emprego e renda. Então, por exemplo, né, nós temos uma Secretaria de Trabalho. Qual é o papel dessa Secretaria de Trabalho? É fomentar a geração de emprego e renda. O governo do estado, lá em cima, ele tem também que ter um projeto que te incentiva a geração de emprego e renda. Por exemplo, né, uma das questões que mais gera emprego é a construção civil. Nós temos um déficit de habitações de interesse popular. Não precisa dizer a quantidade de pessoas que estão morando na rua, que não têm habitação e não têm emprego. E a gente também não precisa dizer as condições inadequadas de muitas pessoas que estão morando. Então, o ideal seria, e isso o Rodrigo Neves fala muito bem, né, que é o candidato do PDT ao governo do estado, o ideal é que o governo do estado tivesse um projeto. Então, um projeto na construção civil, por exemplo, na construção de casas de interesse popular, ou seja, da casa a quem tem barraco, é isso que eu estou falando, né, a quem mora de uma forma inadequada, é um bom projeto, porque você vai... Condições subhumanas, obrigada pela sua observação. Você vai estar resolvendo esse problema e ainda vai estar gerando emprego e renda, emprego de carteira assinada. Se o governo do estado não tem dinheiro, vai buscar os financiamentos, né? A gente tem o Banco Mundial, tem o Banco de Desenvolvimento, tem o BNDES, então a gente tem um bocado, né? Tem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, então tem o próprio governo federal que pode, né, dar esse investimento. O que a gente tem hoje? A gente tem a Casa do Trabalhador. Mas o que a gente está vendo, lamentavelmente, é que a Casa do Trabalhador está no bojo dessa confusão aí do CEPERJ. Então, qual é a função da Casa do Trabalhador? Bom, eu vou chegar lá no município A e vou descobrir qual é a experiência de trabalho que eles podem ter. Ah, lá eu descobri
que tem um grupo de mulheres que faz bordado. Então, eu vou organizar com esses grupos de mulheres, né, para que esse grupo de mulheres possa ter, né, a venda do seu material, dinamizar comercialmente aquela atividade. Lógico. Eu descobri que no município tal, né, tem um monte de famílias que acabam contribuindo na produção do leite, mas elas não conseguem esvaziar esse leite. Então eu vou conversar com a Secretaria de Agricultura, vou conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, para tentar fazer isso. Ou eu chego no município e tem lá uma grande empresa. Só que essa empresa não tem servidores, não tem funcionários suficientes e também porque não tem na população ali alguém que tenha a qualificação profissional. Então eu vou entrar com a qualificação profissional dessas pessoas, né? Hoje a gente está vendo aí, por exemplo, em Teresópolis nós temos uma empresa de informática, né, que trabalha aí com a questão da informática, que tem muitos servidores todos jovens. Então, se eu consigo, como Secretaria de Trabalho, olhar para isso e falar com a Secretaria de Educação, e fomentar esse processo, fazer, né, esse enredo, como a gente fala, né? Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado, né? Não é necessariamente sair contratando pessoas, né? E sabe o que é horrível? É que a gente não tem o concurso público, né? Porque o governo do Estado atual odeia servidor público, mas a gente tem um monte de cargo, né? De cargo em comissão. E quem está naquele cargo em comissão não é a pessoa mais qualificada, é o indicado político, né? Verdade. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho, né? Na eleição passada, eu não vou ficar aqui repetindo isso, mas todo mundo acompanhou, né, os grandes escândalos. Eu tinha muita tranquilidade, sabe? Eu dizia, não tenho medo de 6 horas da manhã, não tenho medo de lista, porque nunca vai ter um nome meu, porque eu não estou aqui para exercer minha função de parlamentar, para trocar o meu voto por nomear A, B ou C. Não é isso que eu quero. Eu quero que qualquer pessoa qualificada possa ter. O que é preocupante nesse indicador que você falou da informalidade é que as pessoas falam, né, e eu vejo isso nas estatísticas divulgadas pelo governo. É claro que ter uma ocupação é melhor do que estar desempregado, mas essas pessoas, vamos dar o exemplo aqui do aplicativo, né? E nada contra o aplicativo, né? Eu mesma, antes de sair de casa, fiz minhas compras da semana pelo aplicativo. Mas aquela pessoa que está ali trabalhando, se sofrer um acidente, não tem seguro-saúde. No final do ano, não vai ter 13º. Não vai ter férias, então ele vai trabalhar. Jamais vai poder parar de pedalar ou de dirigir. E aí ele vai sofrer um acidente porque ele trabalha 12 horas, quando se ele tivesse carteira assinada, ele só ia poder trabalhar 8 horas. E a hora extra que ele faz, ele também não ganha. Porque então, assim, a gente não pode aceitar que isso seja bom para as pessoas, né? Não pode aceitar. Isso é melhor do que estar desempregado? Claro, graças a Deus. E a gente tem que aplaudir essas pessoas, né, que estão aí na labuta, defendendo o seu salário, né? Claro, para essas pessoas todo o nosso aplauso, mas isso não pode ser, a gente não pode se contentar com isso. E a gente não pode confundir uma saída de solução com uma solução efetiva, né? Exatamente. Geração de emprego e renda efetivo é a solução. Os aplicativos ou qualquer iniciativa informal, ela é uma saída. Vai resolver um problema de imediato, mas não vai construir para o futuro. Essa é a grande diferença. É o que a gente diz, né? Sair também correndo atrás de camelô não vai resolver o problema. Não, vai. Agora também achar, né? A gente tem que pensar geração de emprego, ordenamento público, porque aí a gente tem que pensar, né? Aqui, né? Você tem o lojista que paga imposto, que gera emprego de carteira assinada. E que tem que vender que vender os seus produtos, e aí você tem em frente à loja dele, né?
uma pessoa que vende o mesmo produto que ele. Isso também não pode ser correto. A gente tem que ter bom senso. Acho que a vida é feita de bom senso, né? E aí é que entra exatamente a questão do homem público. Do homem público. Que tem que pensar a solução nisso, disso, né? Não sei se você vai se lembrar, quando o Brizola lançou o camelódromo, ele sofreu muitas críticas, mas o camelódromo está lá até hoje, né? Então a gente tem que organizar, talvez, né? Organizar essas pessoas aí que fazem artesanato em feiras próprias, com um ambiente correto. Fomentar eventos, né? Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo aí uma grande feira de gastronomia. De repente, né, ter o quitute, né? O caldo que é servido no subúrbio. Vamos fazer uma feira de gastronomia no subúrbio, não é bacana? Né? Vamos pegar lá a melhor batata, vamos pegar o caldo da tia que mora na comunidade tal. Um né? evento itinerante, por exemplo, né? Que fomentasse essas produções. Né? O próprio governo, o próprio poder público. Aí quando eu falo governo, não estou falando só do estado, estou falando do município também. O próprio poder público divulgar isso. Por que eu não posso divulgar, né? Uma feira interessante que dá apoio, né? Dá apoio. Eu não vejo problema nenhum. Muito né? pelo contrário, seria exatamente o papel dele. Eu tenho um questionamento comigo, sabe? Que eu sou voto vencido nisso, mas eu tenho um questionamento que a gente tem que criar uma maturidade jurídica, e lamentavelmente isso não acontece, em algumas atividades. Por exemplo, né? Todo o nosso apoio, todo o nosso aplausos aos garis. Mas será que para ser gari eu preciso fazer um concurso público? Será que eu não podia pensar nessas pessoas que estão aí na rua, envolvidas muitas vezes com álcool, que precisa de um tratamento de saúde mental? Será que eu não podia... Até de uma ocupação. Será que eu não podia fazer isso? Será que eu tenho necessariamente... Eu não quero, por favor, eu não estou aqui desvalorizando a atividade do gari, por favor, não é isso. Não, mas pelo contrário, um grupo que fosse um grupo de fácil desmobilização e mobilização, por exemplo, né? Um grupo de contingência, pronto, um grupo de contingência. Olha, vamos contingencialmente, a cidade essa semana está com eventos, não sei o que, está mais suja do que o normal. Então vamos fazer um cadastro, né? Vamos fazer um... Eu não sei, sabe? Eu acho que a gente tem que... Olha, eu não sou candidata a nada não, hein, gente? Não, mas eu digo isso, sabe? Assim, eu tenho uma empresa, eu sempre discuti isso na campanha para prefeito, né? Eu tenho uma empresa que trabalha no subúrbio, né? Eu tenho um grupo de mulheres costureiras, né? Será que eu não tenho que ter uma chave para que a contratação das costureiras seja feita naquela região? Então, assim, os uniformes que são doados na escola pública do bairro de Madureira. Então, vamos fazer um credenciamento. A empresa que ganhou a licitação disso vai ter uma obrigatoriedade de contratar um X% das costureiras que moram. Entendeu? Então, eu vou estar garantindo, de alguma maneira, em algum momento, a contratação local. Então, fazer arranjos locais, nessa palavra bonita, para fomentar a geração de emprego e renda. Porque aí, se a mãe está trabalhando e tem carteira assinada, ela vai poder ter a possibilidade de levar seu filho para ir ao médico, né? Vai poder fazer a sua mamografia. Agora, se ela não tem nada disso, o dia de trabalho que ela falta... É perda de dinheiro. Aí não toma conta da saúde. E aí do lado você vai ouvir o empresário, que paga, sei lá, ele tem uma conta aí que ele trabalha quase 1/3 do ano para cumprir, para pagar imposto. Por isso que a gente tem que acompanhar como o dinheiro dos nossos impostos estão sendo gastos, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que dá para você fazer. Eu acho que tanto o deputado estadual quanto o vereador tem o dever de fiscalizar, e aí tem o dever de bater na porta lá do governador, né? Bater lá na porta do governador, na porta de secretários, para cobrar exatamente a efetivação dessas ações de enfrentamento à geração, né, ao desemprego. Aí vale a pena lembrar
Gonzaguinha, né, na sua música antológica que dizia: um homem sem o seu trabalho, um homem não tem honra, né? Então acho que vale a pena lembrar isso. E bater na porta do governador, e se ele não atender, arrombar, né? Sim, Mete a pé na porta. Os deputados têm um monte de ferramentas, podem pedir informação e o governo é obrigado a responder em 30 dias, podem chamar uma audiência pública e decidir na comissão pela convocação dos secretários, tem um monte de coisa que é possível fazer para trazer essas informações. Maravilha. Marta, eu estou satisfeito com tudo que você falou e agora quero deixar você à vontade para falar com os nossos ouvintes. Não, na verdade eu quero mais uma vez agradecer a Rádio Bicuda, né? Eu digo que para dar sorte a gente não pode faltar a Rádio Bicuda. Adorei essa ideia de ter um programa aqui, hein? Não, passadas as eleições, topo até conversar, hein? E pedir, né? Eu estou no meu 3º mandato. Sou uma parlamentar, tenho 31 anos na Polícia Civil como delegada de polícia, fui a primeira e única mulher a chefiar a Polícia Civil, tenho 8 anos de mandato, né, e nessas atividades todas, presidindo a CPI do feminicídio, da intolerância religiosa, da violência contra a mulher, presidindo a comissão Covid, que foi o processo que serviu de base para o processo de impeachment e afastamento do ex-governador Wilson Witzel, né? E hoje submeto mais uma vez o meu nome ao cargo de deputado estadual. Então, queria pedir às pessoas que conhecessem o nosso trabalho através das nossas redes sociais, delegada Marta Rocha, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Entra lá, nos acompanha, nos siga e conheça o nosso trabalho, que é isso que a gente pede. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade. Manda um abraço meu para a Érica, que sempre é tão gentil em nos atender. Obrigado a você também, que sempre generoso e gentil em atender o nosso chamado, o nosso convite. Você sempre realmente bem aqui e a bicuda é bem quente para você. E espero continuar desse jeito. Obrigado ao Tiago, que veio acompanhando você aqui, pelo carinho e pela atenção que ele nos deu. E a você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Vamos continuar o programa depois da saída da deputada e já a gente chega na reta final do nosso programa. Vai daí, Vitor, e a gente volta já.